pela cessão do espaço dessa casa, aos vereadores presentes, e gostaria também de enfatizar que é com muita satisfação que retorno a essa casa, e tem uma satisfação maior ainda de ter um número relevante de legisladores nessa casa presente à nossa reunião. Para nós é muito gratificante a presença dos vereadores, dos nossos colegas de trabalho, né? A nossa audiência pública, ela está sendo realizada em caráter eventual, a título de audiência virtual, né? Nós estamos gravando a nossa audiência pública. Se por algum motivo ou outro, né, vier a cair a conexão, ou por qualquer motivo técnico, a gente não conseguir transmitir agora em tempo real a nossa reunião, nós vamos disponibilizar a mídia gravada da nossa sessão no portal oficial da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, que é www.santabarbara-do-leste.mg.gov.br. Nós nos organizamos para fazer uma apresentação referente ao primeiro quadrimestre e ao segundo quadrimestre do exercício de 2021. Nós separamos alguns relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Fizemos um resumo dos principais itens do relatório de responsabilidade fiscal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que num primeiro momento refere-se ao relatório resumido e depois o relatório de gestão, bem como o relatório de metas. A nossa audiência, nós vamos disponibilizar, de acordo com o edital, que inclusive está no portal, ela vai ficar aberta à população de Santa Bárbara, né, para sugestões, né, alguma dúvida, alguma diligência, né, alguma informação que porventura os cidadãos, os vereadores tiverem necessidade de ter acesso, pode fazer a postagem, né? A gente vai deixar, acho que se não me falha a memória, até na sexta-feira, de acordo com o edital de convocação, às 18 horas, para fazerem as postagens. E, se não me falha a memória, até na terça-feira da próxima semana, para os técnicos da Prefeitura responder as perguntas. E, se não me falha a memória também, na quinta-feira, para a gente apresentar a ata da nossa audiência pública de prestação de contas. É também com muita satisfação, né, que nós compartilhamos que agora, nesse mês de agosto, a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste passou a fazer parte do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Eu acredito que os vereadores já tenham tido alguma inicial com o Ministério Público, né, de Contas, né, e Santa Bárbara, em agosto, a gente fez a intenção, né, da participação, a gente conseguiu cumprir uma parte dos quesitos e a gente obteve aí, né, o selo, que é esse selo de prevenção aqui, ó, aquele logo que está no rodapé dos 8.000 municípios, né, do nosso país. Ao menos 5.000 municípios já aderiram ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. É um ponto importantíssimo para a administração como um todo, né? Na verdade, para a sociedade de Santa Bárbara do Leste, né? É apenas um passo que a gente deu, né? É o primeiro passo que foi dado no sentido de participar do programa, né? O programa é bem amplo. Enfim, esse é um ponto importante que eu gostaria de deixar assim informado. Muito bem. O que se resume em uma audiência pública, né? A audiência pública é uma reunião organizada em que a comunidade, né, ou sociedade, no nosso caso sociedade, né, discute seus problemas, apresenta propostas, né,
faz sugestão, faz elogio, faz crítica, né? É onde que a sociedade tem voz, né? Onde que ela participa do processo democrático. Essa contextualização do Ministério Público né, a fonte, né, é do Ministério Público do Paraná. Em especial, nós vamos falar, como eu já havia dito, nós vamos falar sobre... Eu vou retirar a máscara para facilitar, né? Acho que a comunicação seria interessante se os senhores nos permitirem, tá? Dá licença. E vai facilitar, não é isso? Isso. Como eu já havia dito, eu vou passar o próximo slide com o resumo destes relatórios, que é o resumido da execução orçamentária, o de gestão fiscal e o de metas. Mas antes também de chegar nos resumos, eu também gostaria de dar uma passadinha rápida onde é que os documentos oficiais, né, ou seja, os documentos na íntegra, os documentos completos dos relatórios que a gente vai passar, onde é que estão, né, armazenados no nosso portal, né? Então, ele está armazenado lá dentro da aba Transparência. Eu vou voltar aqui rapidinho na nossa apresentação. Mas estão todos no nosso portal, né? O nosso portal oficial. E esse é o portal da transparência, né? A gente havia publicado, né, o edital aqui de convocação da audiência dia 20, e aí depois, né, a população, os vereadores quiserem fazer um acesso, eu fico satisfeito de estar podendo participar, né? Enfim, esse é o portal da transparência. Dentro do portal da transparência, mais especificamente, os relatórios da nossa audiência estão dentro aqui de contas públicas. E dentro de contas públicas, está lá separado lá os relatórios de resumida execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Vou pegar especificamente o exercício de 2021, né? A gente vai fazer uma rotina prática aqui. Enfim, todos os relatórios na íntegra, por completo, o relatório técnico, né, que o Tribunal de Contas exige, que o Ministério Público exige, que a Secretaria do Tesouro Federal parametrizou, está na íntegra, né, disponível aqui dentro desses repositórios. Para facilitar, né, a nossa didática, vamos retornar aqui para a nossa apresentação, porque é a partir da apresentação que vai facilitar a gente a entender esse volume gigantesco, né, de informações. Muito bem. O primeiro relatório que eu gostaria de fazer assim, uma observação em relação ao relatório de resumido da execução orçamentária. Observe que o relatório, nós fizemos um comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2021 e o segundo quadrimestre de 2021, bem como os acumulados. Para não ficar desgastante, eu vou repassar os números nas casas de milhares para facilitar o entendimento. E, ao final da nossa apresentação, tá, eu vou abrir a palavra aos questionamentos. Então, veja, a receita efetivamente realizada, acumulada de janeiro a agosto, foram arrecadados R$ 15.785.000, referente ao exercício de 2021. As despesas, a despesa pública, né, ela é separada em 3 estágios. O primeiro estágio é o empenhamento. O que é o empenhamento? É o fato da gente fazer a reserva daquele gasto junto ao nosso orçamento. Esse é o fato de empenhar uma despesa. É a primeira etapa da realização da despesa. A segunda etapa da realização da despesa é a liquidação, que é o fato da mercadoria ou serviço estar sendo entregue. É a segunda etapa da realização da despesa. E, por fim, o pagamento, que é o último estágio da despesa. Então, a despesa empenhada referente aos 2 quadrimestres totaliza uma ordem de R$ 15.990.000. E observa que o primeiro quadrimestre,
a despesa empenhada referente ao primeiro quadrimestre totaliza a ordem de R$ 9.703.000, quando a gente compara com o segundo quadrimestre, da ordem de R$ 6.286.000. E essa diferença refere-se aos empenhos globais e empenhos de estimativo. Na contabilidade, nós trabalhamos com 3 modalidades de empenho. A primeira modalidade é o empenho global. O que é o empenho global? O empenho global é aquele que fica vinculado a um contrato. Eu vou citar o exemplo de um contrato de locação de imóvel. Vamos fazer um exemplo que o executivo contratou o aluguel de um imóvel por R$ 1.000 mensal. Já conhecedor de que a gente vai pagar R$ 1.000 mensal durante 12 meses, nós fazemos um empenho global em janeiro, referente àqueles 12 meses, e em seguida, mensalmente, a gente vem fazendo as liquidações e pagamento. Então, a gente reconhece a despesa pelo princípio da competência. A segunda modalidade é o empenho de estimativo. E o exemplo dos empenhos estimativos estão as contas de consumo de energia elétrica. Então, nós estimamos quanto será o gasto de energia elétrica dentro das unidades, dentro das secretarias. Nós fazemos um empenho estimativo e mensalmente a gente vem fazendo as liquidações. Por fim, o empenho ordinário, que é aquele que não se enquadra nem no empenho global e nem nos estimativos, é aquele que a gente compra para imediato fornecimento. As despesas liquidadas totalizaram R$ 13.477.000 e as despesas pagas totalizaram R$ 13.127.000. Observa na coluna, na linha, que está marcada de amarelo, um superávit da ordem de R$ 2.308.000. O que refere-se ao superávit? O superávit é quando a gente faz o comparativo entre a receita efetivamente arrecadada e a despesa liquidada. Então, como se a gente estivesse fazendo um comparativo entre os R$ 15.785.000 da arrecadação, comparando com a despesa liquidada da ordem de R$ 13.477.000. A gente tem um superávit orçamentário da ordem de R$ 2.308.000. Em seguida, nós temos a receita corrente líquida. Observa que a receita corrente líquida comparada entre o primeiro bimestre e o segundo bimestre cresceu em torno de 500 mil, primeiro quadrimestre, e o segundo quadrimestre cresceu em torno de R$ 500.000. O que é a receita corrente líquida? Receita corrente líquida são todas as receitas correntes arrecadadas nos últimos 12 meses. Então, veja, se nós estamos apresentando o segundo quadrimestre de 2021, contou-se receita corrente líquida de setembro de 2020 a agosto de 2021, ou seja, o intervalo dos 12 meses. Essa mesma premissa ela é utilizada também para calcular o gasto com o pessoal. E quando a gente chegar lá no relatório de gestão fiscal, também a gente vai demonstrar isso. Gastos com educação. Santa Bárbara do Leste, e se não me falha a memória, Córrego Novo, Pingo d'Água, alguma coisa assim, que tem essa nuance diferente dos demais municípios, né? Que os nossos alunos, né? A gente atende uma fatia do mercado, né? Do Estado. A parcela que era do Estado, em tese, para atender, a gente, durante esse período que foi atendido pela Prefeitura, né? A educação mínimo é de 25%. Quando a gente olha na média, e aí eu consigo, inclusive, demonstrar, se for o caso, a gente tem média nos demais municípios, e ontem, inclusive, eu fiz uma apresentação de contas, né, de um outro município também, estava lá apurando 21% de gastos com educação.
enquanto nós, acumuladamente, a gente tem 32,55% de gasto com a educação. Em relação ao Fundeb, os recursos, né, o gasto com os profissionais da educação básica, acumulado de janeiro a agosto, totalizaram a ordem de R$ 3.859.000. Perdão. A ordem de R$ 1.934.000. Perdão. Observa que para o exercício de 2021, o mínimo é de 70%. E nós estamos gastando aqui, acumuladamente, 60,21%. Eu vou fazer uma paradinha aqui, né, nesse ponto da apresentação, para trazer um assunto que é polêmico, né, e aí a gente vive isso todo dia, e eu tenho certeza que os vereadores também, com certeza, isso está chegando ao ouvido dos vereadores. Olha só como é que está no popular, como é que está na geral. Todos os professores vão querer receber o rateio do Fundeb. Vários municípios estão fazendo rateio dos recursos do Fundeb, inclusive em virtude daquele VAT e do VAF, que é um recurso extra. Em tese, chegou mais 12% da arrecadação do Fundeb para o exercício de 2021. O detalhe é que o governador do estado do Espírito Santo entrou numa ação, inclusive pode acessar, é uma ADPF 973, entrou numa ação pedindo ao STF a inclusão dos profissionais da educação na exceção da regra para fazer rateio. Olha que interessante. Enquanto tiver na vigência da Lei Complementar 173, que está vigente até 31 de dezembro, quem está autorizado a receber algum subsídio, alguma vantagem a título de benefício em virtude da pandemia, são os profissionais da saúde e os profissionais da assistência. Isso está pacificado na Lei Complementar 173. O governador do Espírito Santo está pedindo autorização, inclusive o ministro relator é Alexandre de Moraes. Na última sexta-feira, o Alexandre de Moraes já deu um parecer dele dizendo o seguinte, que o legislador acertou quando ele indicou saúde e assistência, mas que, em tese, para a educação, os professores teriam que fazer o trabalho remoto para evitar a disseminação da questão do coronavírus, da pandemia. Isso é a palavra dele. Se não me falha, na segunda-feira, o ministro Barroso pediu vistas dessa ação. Então, veja, como é que está isso? Quem pagou, e aí tem vários municípios que já pagaram, se passar lá, legal. Se não passar, quem já pagou, exemplo, rateio do Fundeb, vai estar em maus lençóis. Porque a autorização para fazer qualquer tipo de benefício, a qualquer tipo de servidor na vigência da Lei Complementar 173, são para os profissionais da saúde e da assistência. Então a gente aguarda, na verdade, a gente está aguardando essa decisão do Supremo Tribunal para definir como é que vai ficar essa questão do Fundeb. Mesmo porque a gente tem um retorno às aulas, né, uma previsão de retorno às aulas, né, e aí, retornando isso, eu acredito que vai haver contratações de profissionais da educação e a gente consegue cumprir aí um mínimo de 70%, que deve ser cumprido até o dia 31 de dezembro de 2021. Essa informação ela é importantíssima para a formação do juízo, porque eu não sei o caso de Santa Bárbara, mas nos demais, os professores eles não estão errados, porque ficaram quanto tempo sem receber, né, uma vantagem. E agora vem a primeira oportunidade, em tese, ter um pouquinho a mais de recurso,
E, em tese, poderia-se fazer um rateio, mas a gente ainda tem uma indecisão por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí, assim, a nossa medida é aguardar essa decisão lá, para a gente saber qual que é o caminho que a gente vai fazer. Se vai haver possibilidade de fazer algum rateio, sim ou não, se a gente vai conseguir cumprir os 70% até dezembro, né? Essa é uma informação, assim, relevante. Por fim, a saúde. A saúde foi investida a ordem de R$ 1.848.000, representando 16,18% pelo liquidado. E esses são os dados referentes ao relatório resumido da execução orçamentária. Na verdade, são os principais dados lá do nosso portal que a gente trouxe aqui para a nossa apresentação. Eu vou passar o próximo slide, que é do relatório de gestão fiscal, que é onde a gente... Pode, por gentileza. Tem como voltar na página inicial? Tem. Essa sua está dizendo, perdão, é do portal, né? Só me perdoa. Oi. Aqui, essa aqui é a inicial? Não. Isso. Ou essa aqui está aqui? Eu fiquei com a dúvida, eu fiquei com a dúvida nessa daí e na anterior. Joia. Que o senhor mostrou. Qual que seria a que nós temos que seguir? Se é essa ou se é a outra do cantinho lá? Não, legal. Vamos nessa novamente, tá? Esse é a home, né? Vamos falar assim, onde que é a principal lá, né? Aí dentro da principal a gente tem alguns submenus. E o submenu que a gente vai trabalhar especificamente é o do portal. Seria esse aí. Isso. Eu fiquei um pouco em dúvida porque esse aí não tem o brasão da prefeitura. Muito bom. E no rodapé embaixo também a gente não viu o endereço da nossa prefeitura, nem o contato do telefone da nossa prefeitura também. Joia. Como é que funciona, né? É um portal novo, ele é novo agora, que eu vi que ele modificou todo o slogan dele aí. Então, é assim, ó. A gente tinha duas empresas Sim. que trabalhavam fornecendo informação de publicidade para nós, de portal de transparência. Para fins de integração, né, para fins das novas regras do CIAFIC, que começa a valer para o exercício de 2022, a partir de janeiro do exercício de 2022, inclusive, nós iremos adotar um sistema único de contabilidade a nível municipal. Então, em tese, a mesma base de dados que o Executivo vai utilizar, em tese, vai ser o mesmo que o Legislativo. Isso é baseado no CIAFIC, é uma norma, né, da Secretaria do Tesouro Nacional. Com base justamente nessa medida de unificar sistemas, foi migrado para o portal. Quem dá manutenção nesse portal aqui é a empresa EIL Sistemas. É a mesma empresa que detém a terceirização dos sistemas de finanças, de compras, licitações. E aí agora isso está integrado. Como é que está integrado? A gente faz todo o empenhamento, toda aquela etapa de empenhar, arrecadar, fazer os orçamentos, isso está no automático. Todo o registro que nós fazemos na contabilidade dentro de um dia, no dia imediato ele já está disponível. Então, na data de hoje, em tese, os nossos dados de ontem já estão disponíveis já no automático. Isso daqui já sobe no automático já. A outra empresa, a gente tinha que baixar os relatórios em PDF e subir. Aqui tem essa facilidade, aqui já sobe no automático, porque é uma base única de dados. E essa foi a... Entendi. Eu vi também que o senhor mencionou ali os bancos de dados, né? Eu estou vendo também, assim, tirar uma dúvida com o senhor. Joia. Nas licitações, o senhor consegue ir na opção licitação? Licitações, compras, ok.
licitações aqui. Isto. A gente poderia ver qual que seria a última lista, um exemplo, o que que a prefeitura publicou, a última publicação da prefeitura desse mês. A gente não consegue encontrar ela aí. Então, eu não sei informar ao senhor especificamente essa aba de compras. Observa que ela está fora aqui do nosso menu, que é o contabilidade, né? Essa aba compras, em tese, ele tem que sair também no automático, lá de dentro. Todo o processo de licitação ele tem que sair lá de dentro no automático. Eu não sei se ainda está na base antiga essa questão dos processos. Deixa eu consultar aqui. Essa aqui é a base antiga, ó, que estava na área principal. Eu não sei se isso foi migrado. Eu observei também que o nosso município, ele publica, se só observar, ele está publicando o edital e não está publicando a chamada da licitação. Né? A empresa, ela consegue ter acesso aos editais e não consegue ter acesso à chamada da licitação. Então, de fato, o portal antigo, veja que ele foge do endereço. A gente tem um endereço Santa Bárbara do Leste, IFMG, portal TP, Sim. Enquanto a gente tinha o outro de licitações, então, possivelmente, isso aqui ainda não foi migrado lá para dentro ainda. Mas a questão de procedimento técnico, eu acredito que não tem, assim, dificuldade em a gente botar isso para rodar redondinho lá, não. Aí só essa... Sim, fato é que o contábil, né, eu posso falar aqui do Contas Públicas, né, que é o que eu vim preparado para eu poder estar apresentado, ele está afiadinho. Deixa eu ver se aqui os despesas também estão aparecendo, que aí eu posso rever esse assunto com o pessoal também lá, que dá manutenção para nós. O despesa está ok. A despesa está ok, né? Entendi. Só tirar uma dúvida aí. Contratação de clínica psiquiátrica. Joia. O senhor poderia abrir para nós aí o empenho, por favor? Agora. Agora só vai na opção exportar. Joia. Certo. Aí está o detalhe do empenho. Isso aí, esse empenho, ele já foi empenhado, ele já foi pago, ou ele vai ser pago, ou isso é uma dívida do município com essa empresa? Muito bom, vamos nessa. Vamos dar uma passada então nessa ação aqui. Observa que na aba principal, né, no início, ele vai trazer os dados, né, os dados do empenho. Ó. Primeiro bloco ele traz aqui os dados do empenho. Na parte de baixo, ele vai trazer os dados do favorecido, a classificação contábil, né? E depois ele também traz aqui, ó, as liquidações. Então, ele foi liquidado R$ 2.400, do total, né, do que foi empenhado, um total de R$ 14.400, que é o valor total do empenho. Teve uma liquidação de R$ 2.400 e não houve nenhum pagamento ainda. É aqui nessa aba de baixo que a gente faz a atualização direta lá do portal. Dos 14 mil... Dos 14 empenho... Dos 14 mil foi só pago 2 mil? Isso. Não, na verdade só foi liquidado 2 mil. Não foi pago ainda não. Não foi pago. Olha só, a aba está aqui, ó. Ela é bem bacana de ser visualizada. Então, a gente tem a aba que detalha serviços e a aba que detalha liquidações. A liquidação dela, olha só, a liquidação é a 26,62. Então, aqui a gente está naquela segundo estágio da despesa, aquele fato de entregar o serviço ou a mercadoria. Entendi, mas isso aí já pode considerar uma dívida do município? Pode. Porque já foi empenhado. Pode. Essa empresa, o município já deve esse valor para essa empresa. Então, como é que funciona? Dívida mesmo é no valor de R$ 2.400. Por quê? Porque o empenho é uma reserva perante o orçamento.
Então, a gente reserva uma parte do orçamento para aquele gasto. À medida que a gente liquida, ou seja, à medida que o fornecedor entrega o serviço ou a mercadoria, aí sim, aí a partir daí gera a obrigação de pagar, ou seja, liquidou, gerou a obrigação de pagar. O fato de empenhar não gera obrigação de pagar. O fato de liquidar, sim. É tanto que o empenho ele pode ser anulado ou cancelado, mas a liquidação não cabe anulação nem cancelamento. Não cabe anular serviço prestado, um exemplo, né? Então, para a liquidação, o estágio que gera dívida é o estágio da liquidação. E o pagamento é o último estágio, que é o pagamento daquela ação mesmo. Entendi. Tá? Essa aba dos processos, eu vou fazer um pedido lá para a gente dar uma atualizada nisso daqui. E isso vem automático no contábil, né? Quando o senhor citou os números financeiros da saúde, já inclui Covid? Já. Você poderia ir na aba do Covid, fazendo um favor? Agora? Covid receitas. Você pode voltar na página inicial. Se ela está aberta. Isto. Parte de receitas. Não, no caso seria em valor gasto, né? Volta, né? Despesas. Vamos dizer... Vou pegar esse exemplo. Não, ela não está no Covid, né? Tá, esses são os gastos vinculados à Covid. Despesa Covid. É porque... Despesas Covid. Só para o cidadão acompanhar o Covid, é porque a gente vê que quando é o Covid, são alguns pagamentos que são feitos sem o processo de licitação, tem a nuvem onde o cidadão cria que ele consegue ver a nota fiscal com o valor e os produtos. Se o senhor voltar na página inicial, eu vou mostrar para o senhor, só para não tirar uma dúvida, para a gente finalizar. Agora, joia. Essa aqui mesmo ou daquela? Não, a outra, do portal? a segunda. Essa do portal? A do portal mesmo. Da transparência. A transparência. Joia. Essa primeira aí, o Covid. Isto. Veio contratos e empenhos. Contratos e aquisições? Sim. Isto. Vamos pegar essa primeira aí, 2001, em julho. Se eu cliquei isto. Está funcionando. Isso aí, no caso, seria, não está dando para mim ler lá, seria aquisição de... Prestação de serviço de sonorização para informação à população da importância do distanciamento social, uso de máscara, enquanto a população não estiver completamente vacinada. Entendi. É muito importante, Claudinei, senhores vereadores, nós saber dessa função, senhor presidente, do portal, quando o povo, o próprio cidadão, tá, Lúcio, quiser fiscalizar os recursos do Covid, voltando lá na função, tem uma nuvem, tudo que foi feito com os gastos do Covid, que não precisou do processo de licitação, o cidadão tem acesso direto à nota e à empresa, coisa que qualquer cidadão pode estar pegando isso aí, tá, Lúcio? Só voltando lá para a gente, só dar uma conferida no segundo, fazendo favor, só para a gente finalizar aqui. Agora. Isso, vamos pegar o segundo. Tá vendo, Lúcio?
Então, você mesmo pode estar fiscalizando isso aí, saber quem são os fornecedores, quais são as empresas que estão fornecendo remédio, luva, serviço de esterilização, serviço de limpeza. Está tudo ali bem claro para nós, senhores. Tá? A gente mesmo pode ter acesso a essas notas. Obrigado pelo Muito questionamento. bom, Só essa satisfeito, dúvida não, legal. Estou às ordens, estou às ordens. Então, nós vamos retornar lá para o nosso relatório de gestão fiscal. Está, assim, praticamente quase finalizando a nossa apresentação, para não ficar cansativo também para nós. Eu fico satisfeito, tá, com o senhor, com a pergunta. Só nos ajuda, tá? E é bom isso aí, sabe? Só para finalizar, a gente observou também que nessa mesma ala não está o valor global dos recursos arrecadados do Covid. Ah, sim, está na receita. Está na receita, né? Posso, rapidinho, tá? Eu volto aqui rapidinho, só para a gente eliminar essa aqui, que aí é bem tranquilo também. Não vou perder, perdão, na verdade nós vamos ganhar um tempo aqui, ó. Receitas Covid, vou mandar aplicar em 2021. 2021, o valor recebido de Covid até agora é 76 mil. Olha a diferença para 2020. Olha que interessante. Vou pegar só o período de 2020. Olha um comparativo. Olha aí, ó. Mandar aplicar. É só mudar o lapso temporal lá e mandar aplicar. Olha aí, ó. 2.591.000. Sim. Olha que interessante. Olha que bacana. Nós trabalhamos em orçamento de fontes de recurso. Essa orçamento, trabalho de orçamento por fonte de recurso passou a ser exigido a partir do exercício de 2015. É como se o legislador tivesse falado assim, ó, o recurso vai ser separado, vai ser específico para a educação, vai ser carimbado para a saúde, carimbado para a educação, carimbado para a assistência, carimbado para o transporte de escolares. Eu vou usar um exemplo só. Dentro do recurso do Covid, observa que a gente tem a fonte de recurso 161. Essa fonte de recurso, inclusive, ela foi estabelecida ano passado pelo tribunal, ela não existia. Então, dentro da fonte de recurso 161, que é para o tratamento vinculado, é uma receita que veio vinculada para a saúde e para a assistência, nós recebemos aqui, ó, 117 mil nessas datas, ó, 11 de setembro, 12 de agosto, 3 de julho, 19 de junho. Aí depois a gente passa lá para a fonte 159, no bloco de atenção básica. E ele vem trazendo, né, esse detalhamento de informação. Só foi possível, né, a gente também fazer isso, de trazer dessa forma, em virtude dessa metodologia que foi feita no portal. Porque antes tinha uma informação, um exemplo daquele mesmo, que estava indo lá para o portal de licitação com uma base, e o nosso aqui estava outra. Aí é difícil, aí está fazendo retrabalho. Graças a Deus isso corrigiu, está rodando agora numa base única, bom demais. Uma parte dele já foi efetivamente gasta e outra parte está em saldos, está em conta bancária. Então, a gente organiza o recurso por fonte. Então, exemplo, os recursos da fonte 161, ele tem que ser gasto especificamente com aquele objeto, né? Então, parte dos recursos foram utilizados e uma boa parte desse recurso está em conta. Só vai ser utilizado especificamente na finalidade que é contenção de pandemia Covid. Então, legal. Eu vou retornar então para a nossa apresentação. Nós estamos finalizando aqui mais uma vez. E aí, gasto com o pessoal. O gasto com o pessoal observa que o relatório de gestão fiscal ele é um relatório isolado. Ou seja, aqui tem apenas as informações do executivo, diferente dos relatórios resumidos da execução orçamentária, que lá está consolidado. Aqui nós estamos isolados. Então, a demonstração aqui é apenas dos dados do executivo. Então, em 31 de dezembro de 2020, a receita corrente líquida era de 20.138.000.
com um gasto de pessoal acumulado da ordem de R$ 9.384.000, com um percentual de gastos de 46,85% de gasto com o pessoal da Folha. Aqui segue aquela mesma metodologia que a gente falou. A receita dos últimos 12 meses e o gasto dos últimos 12 meses também. No primeiro semestre de 2021, observa que a gente teve aí um incremento relevante na receita corrente líquida. A receita que estava de 20.138 passou para 20.823.000. O gasto também aumentou, né? Foi aí para a ordem de 10.618.000, aumentou aí em tese, dentro desse período, em tese aí de 700, 800 mil. Contudo, o percentual caiu, ou seja, caiu para 46,53%. Mas por que caiu o percentual de gastos? Uma vez que o gasto, né, o valor empregado está maior do que o segundo semestre de 2020. É justamente em detrimento da receita corrente líquida. Então, o que delimita o gasto com o pessoal, né, o que vai definir a variável, na verdade, do gasto com o pessoal, praticamente nem a folha, porque em tese a folha a gente tem uma tendência linear na folha, mas a receita corrente líquida ela é variável, né? Ela pode variar aí dependendo do momento econômico que a gente está vivendo. Por fim, esse limite é o de pagamento com o funcionário? Vai para 54 para o executivo. Na verdade, a lei impõe 3 limites. O limite presencial, 48,60%, 90% do 54%. O limite de alerta, 95%, que é igual a 51,30%. E o limite máximo, que é de 54%, que poderia chegar, o gasto poderia chegar a 12 milhões, né? 12.324. Na verdade é assim, ó. A experiência agora também. Quando a gente tem uma folha muito inchada, a folha está muito elevada, a gestão administrativa é difícil. Ela fica, né, o recurso, né, o volume empreendido no gasto com o pessoal, às vezes, estagna o financeiro. Graças a Deus, assim, a gente tem a folha num limite razoável que a gente consegue, né, conduzir a folha de pagamento, pagar, né, o servidor em dia, manter os fornecedores também em dia. Assim, é um avanço, né, isso ajuda muito na gestão da coisa como um todo. O limite máximo é 50%? 54% para o executivo, 6% para o legislativo. 54%? Do orçamento. 54% da receita corrente líquida. É diferente da questão quando a gente compara o orçamentário. Essa análise ela é feita utilizando os últimos 12 meses. Compara-se a receita corrente dos últimos 12 meses com o pessoal dos últimos 12 meses. Esse controle, a gente faz ele mensal. A lei cita que a cada quadrimestre, se estourar 2/3 para reduzir no primeiro, ou seja, se estourou 54%, reduz 2/3 do estouro no primeiro quadrimestre e 1/3 do estouro no segundo quadrimestre. Na verdade, olha só, eu não posso nem falar em improbidade num primeiro momento, porque se o prefeito conseguir reconduzir a folha para os limites da lei, e olha só, o executivo vai ficar sem a certidão negativa para captar recurso de convênio. Mas o chefe do executivo, em tese, se ele conseguir voltar para os limites da lei, não tem penalidade nenhuma, não. Mas toma um alerta. O Tribunal de Contas, a cada quadrimestre, emite um alerta para os 853 jurisdicionados, dizendo, se estourou, se chegou ao limite de 95%, ou seja, estourou 51,30%, o prefeito ou a prefeita vai só para ele.
Exemplo, se o legislativo também estourar o dele, que é o de 6%, o chefe do legislativo também vai receber uma cartinha também. Né? Meu Deus. Se não me falha a memória, dá em torno de 330 servidores num todo. Se não me falha a memória. Mas eu tenho que certificar. Eu não tenho essa informação assim precisa de bate-pronto. Eu posso, né, me disponibilizar a informar isso. Você foi demitido, Lúcio, da prefeitura? Não. Você está na prefeitura ainda? Não. Eu quis sair, mas eu queria saber a quantidade e qual é os valores das pessoas que trabalham no setor. Ah, legal, joia, joia. Então, essa informação que o senhor está pedindo, eu vou passar ela aqui rapidinho no portal, né? Que, né, na primeira oportunidade, o senhor pode passar lá. Ela está disponível também. Sim, sim. Então. Não, está certo. Olha só, na aba do portal da transparência, naquela primeira aba, observa que a gente tem a gente viu a aba de compras, aquela aba Covid, a gente viu a aba contas públicas e a gente tem a aba pessoal. Nessa aba pessoal, a aba servidores. Ó. Então a gente tem toda a transparência da folha aqui nesse repositório. Então a gente tem a folha por servidores, né? Ou seja, lá, se não me falha a memória, vai estar o nome do servidor. E se não me falha a memória, está bloqueado o número do CPF. Só tem uma sequenciazinha de CPF, alguma coisa assim, né? E o valor do salário do servidor. Isso está disponível. Você poderia mostrar para ele? É só voltar na página inicial. É esse aí mesmo. Só pode ir em servidores, né? Isso. Não, em cima, na aba principal. Perdão, servidores. Servidores. Ok. Pega esse primeiro para ele ver. Qual que é o nome? Adalberto. Adalberto. Adalberto, deixa eu pegar ele aqui, porque aqui eu já abri a apresentação dele. Ali tá tudo, Lúcio. O que ele faz, o valor do salário, né? Tá lá Olha o só, valor. legal. Então, a gente tem a ficha funcional do servidor, na verdade a ficha financeira, que a gente carrega ela direto para a nuvem. Não fica oculto o CPF, como a gente havia falado, porque isso aqui é um dado pessoal, né? Mas os demais, olha só, a profissão, o cargo, o nível salarial, o histórico de remunerações, olha só, olha aqui, as remunerações mensalmente e os acumulados, os históricos de férias, se teve férias, os históricos de afastamento, se teve afastamento, né? A ficha funcional. Agora eu vou perguntar um negócio. Quem trabalha na prefeitura tem hora extra, um tem hora mais, um ganha 200 mais, 500 mais, por quê? Olha essa hora extra. Não tira essa hora extra. Então, como é que funciona a questão do horário extraordinário? Alguns setores da administração necessitam de trabalhar, vamos falar assim, às vezes um horário extra-jornada. A hora extra motivada, ou seja, com a devida motivação, com a devida justificativa, ela é informada na folha de pagamento. É isso. 2 horas só no sábado, 1 hora só no sábado. Olha só, é assim, ó, o limite máximo de horas que um servidor, né, em tese, pode fazer dia é de 2 horas. Então, se é de segunda a sexta, se ele trabalhou de segunda a sexta 2 horas, ele ganhou 10 horas extras. Essa é a regra. Essa é o que tem de regra no quesito hora extra. Legal? Vamos lá, vamos retornar para a nossa apresentação. Então, em relação ao relatório de gestão fiscal
eu vou estar dando ele como encerrado e vou finalizar aqui praticamente com a avaliação de cumprimento de metas, que é o último slide que a gente tem para apresentar. O que é a avaliação de cumprimento de metas? É quando a gente fala lá para o Tribunal de Contas, quanto que a gente fez, quanto que tinha previsto na arrecadação e quanto de fato foi arrecadado. Então a gente tem aí uma arrecadação prevista de janeiro a agosto da ordem de 21 milhões e efetivamente arrecadado ordem de 15.785.000. Nós ficamos abaixo 25% em relação ao previsto. As previsões de arrecadação, elas são baseadas na execução orçamentária dos últimos 4 anos. É utilizado previsão matemática com tendência linear. Então, se a tendência da receita for crescente, ela projeta um valor futuro crescente. Se a tendência da receita for um valor decrescente, ela vai projetar, um valor final decrescente. Por fim, eu vou estar encerrando, a nossa audiência. Quero agradecer mais uma vez a presença. Fico muito satisfeito de ter os vereadores praticamente na totalidade, aqui na nossa casa. Das outras vezes que eu vou em algum outro lugar para fazer as contas, a gente tem que estar juntando o colega do Legislativo, colocando ele dentro do carro para participar com nós. Que satisfação, muito bom. Não, muito bom, eu fico muito satisfeito. É a primeira, na verdade. Santa Bárbara, a gente sempre teve quórum e eu fico muito satisfeito de estar presente nessa casa com o quórum, É bom. Ademais, eu quero agradecer ao senhor presidente, aos membros da mesa, aos vereadores, Às vezes eu também quero pedir desculpa, eu não me apresentei, Eu fui chegando logo. Para quem já me conhecia, é uma satisfação estar presente novamente, mas para quem não me conhece, meu nome é Sandro. Eu estou aí semanalmente na prefeitura, eu sou contabilista, eu sou também administrador de empresas, e aí eu estou à disposição, dos vereadores, eu estou toda semana. Ô Sandro, e eu quero aqui, agradecer a sua presença, em nome de todos os vereadores, e agradecer também a nossa prefeita, porque por 4 mandatos meus, jamais vi uma prestação de conta dessa. Então, é muito bonita a transparência. Obrigado. Entendeu? Então, eu quero agradecer ela, agradecer você. Muito obrigado. E a todos que estão presentes aqui. E em nome de todos os vereadores. Amém, muito obrigado. E ano que vem, se Deus quiser, nós teremos outra igualmente. Se Deus permitir, sim. Mas muito obrigado a todos. Muito bom, muito obrigado. Senhor presidente, só para encerrar, eu quero deixar umas ressalvas. Eu não sei se é por parte dele. O novo portal de transparência, a gente pode observar que ele está um portal bom, um portal melhor do que o antigo. E a gente vê algumas reclamações, porque o portal não tem o brasão da prefeitura, não tem o endereço da prefeitura e também não tem o contato telefônico. E só deixar também uma ressalva, que o nosso município, ele está publicando o edital da licitação, está disponível, que é uma coisa muito boa para o cidadão. Inclusive, Lúcio, você pode ter acesso a esse edital, numa contratação para uma licitação, você pode ler ele. Se você vê que esse edital ele está irregular, você pode pedir até impugnar ele. E o próprio portal, quando o senhor vai hoje na opção licitação, o senhor não vê qual que é as licitações desse mês. O senhor vê a data que elas foram, o senhor vê as notas fiscais. Mas, por exemplo, quais são as licitações que vai acontecer nessa semana que vem? Aí só deixar essas ressalvas aí, para ficar mais transparente para o povo e para as empresas. Tenho certeza, que eu vou conversar com a prefeita lá, entendeu? E o senhor está aqui também.
Com certeza. Pode olhar isso e que será feito, porque eu acho que a Vilma gosta das coisas bem transparentes. Tenho certeza. Tenho Tenho certeza. Tá bom, gente? Mas muito obrigado a todos vocês.